No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te falar sobre Rafinha cada vez mais perto do Flamengo, sobre Matheus Vital, meia do Corinthians com propostas da Itália e dos Estados Unidos, sobre o presidente Jair Bolsonaro, que está anunciando ou preparando para os próximos dias o anúncio de uma nova medida provisória com a lei do mandante para completar Nátio Fernandes no Galo. Vou falar ainda sobre a base do Fluminense e, por último, o Santos e a dificuldade de encontrar um novo técnico. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar todas as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal, aproveitem também para ficar de olho nessa dica super legal que eu vou dar a partir de agora. Bora começar o vídeo com uma pergunta. Você já ouviu falar sobre apostas esportivas, né? Então certamente sabe que a NetBet é uma referência no assunto e tem um dos maiores e mais confiáveis sites de aposta do mundo. A NetBet é uma empresa que já atua há 20 anos nesse mercado. Isso mesmo, 20 anos. E é patrocinadora de vários grandes clubes do mundo. Para completar, a NetBet ainda oferece uma equipe de suporte totalmente brasileira à disposição para te ajudar em qualquer momento do dia. Mas vamos para a parte que interessa. O link na descrição desse vídeo vai te direcionar para o site da NetBet. E usando o meu cupom, que é YouTube, você vai passar a concorrer a vários prêmios em dinheiro toda semana. Sem falar que você ainda pode faturar muito com as suas próprias apostas. Então cadastre-se agora mesmo na NetBet, faça as suas apostas e concorra a tudo isso. netbet.com.br, o site dos campeões. Bora começar o vídeo falando sobre a excelente campanha do Fluminense, quinto colocado na tabela de classificação, bem perto do São Paulo e do Atlético Mineiro, que dividem a terceira colocação, diferença de apenas 2 pontos. Fluminense venceu na noite dessa segunda-feira o Ceará fora de casa, vitória por 3-1, o Vina marcou o gol para o Ceará. Os gols do Fluminense marcados por Martinelli, John Kennedy e Samuel, os três revelados em Xerém, categoria de base do Fluminense, para mim é a melhor do futebol brasileiro. Você duvida? Então saiba que o Fluminense tem sido capaz de se manter como um time competitivo graças aos atletas revelados nas categorias de base. Só para lembrar, o Evanilson foi vendido no começo desse campeonato brasileiro. Nos últimos dias, o Flu fechou as negociações, as saídas do Kaique e do Metinho, dois jogadores das categorias de base do time sub-17, vão render ao Fluminense 100 milhões de reais num negócio com o Grupo City, o mesmo grupo que detém o Manchester City, e esses dois meninos ainda podem render mais 100 milhões de reais de acordo com bônus estabelecidos nos contratos. Foi graças às categorias de base que o Fluminense conseguiu, por exemplo, se equiparar à campanha do Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que investiu quase 200 milhões em reforços e tem só 2 pontos a mais do que o Flu. Dependendo do desempenho do Atlético nessa reta final de Campeonato Brasileiro, faltam 2 rodadas, o Atlético pode ter de disputar a pré-Libertadores com o Fluminense garantido entre os times que já vão direto para a fase de grupos. Para completar, quero te contar que o Ceará, com essa derrota em casa, chegou a 4 partidas sem vitória, estacionou no 12º lugar na tabela de classificação com 46 pontos ganhos. O Fluminense na reta final do campeonato ainda pega o Santos fora de casa e decide seu futuro contra o Fortaleza como mandante. Bora falar agora sobre o Santos e a enorme dificuldade de encontrar um substituto para o Cuca. Antes de gravar o vídeo, conversei com o José Renato Quaresma, que é homem forte do departamento de futebol alvinegro, e ele disse que o Santos não tem pressa, mas admitiu que o Santos tem encontrado dificuldades por causa da falta de receita, da falta de capacidade para pagar altos salários. O Cuca hoje ganha 300 mil reais por mês, os membros da comissão técnica do Cuca ganham mais 170 mil, ou seja, o custo do departamento de futebol da comissão técnica do Cuca é de 470 mil reais por mês. A ideia do Santos é diminuir esse custo, é trazer alguém que custe menos do que os 300 mil do Cuca e menos do que os 170 mil dos auxiliares dele. E até por isso vários nomes já foram descartados. O Ariel Holan, técnico argentino que acaba de ser campeão no Chile. Nome super bem conceituado internamente. O Santos não tem conseguido chegar na pedida dele. O mesmo valeu para o BKSS, para o Crespo, que já fechou com o São Paulo, e para o Miguel Ángel Ramírez. Técnicos que gostariam de ganhar na casa de 1 milhão de reais por mês. Mais recentemente foi a vez do Lisca, que renovou recentemente seu contrato com o América, discutir com o Santos, mas também não houve acerto financeiro. A proposta do Santos é ligeiramente inferior ao que Lisca já ganha no América Mineiro. A partir daí a procura deve se basear em nomes menos badalados. Um nome que agrada internamente é o do Marcelo Cabo, que faz mais uma vez excelente trabalho no Atlético Goianiense.
Resta saber como é que vai ser a postura do torcedor do Santos em relação à possibilidade de o nome de um técnico que não tem tanto moral, não tem tanto prestígio quanto outros. Só para completar, nos últimos dias o Santos consultou o Pepa, que é um técnico português que tem feito enorme sucesso pelo Paços de Ferreira, time que é o 5º colocado no campeonato português, apesar de ser pequenininho, tem só 3 pontos a menos do que o Benfica de Jorge Jesus. O Pepa agradeceu o convite e disse que adoraria trabalhar no futebol brasileiro, mas ele vive um dos melhores momentos da carreira em Portugal, tem sido cotado inclusive para treinar o Porto, até por isso agradeceu o convite e descartou a chance de trabalhar no Peixe. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e Nacho Fernandes. Tenho te contado há vários dias que o meia argentino do River Plate, 31 anos de idade, já está fechado com o Galo. Faltava a apresentação das garantias bancárias e aí uma informação que eu consegui apurar nos últimos dias, para ser mais preciso, ao longo do final de semana, o River queria, pelo menos antes de anunciar a saída do Nacho, fechar com algum reforço. Esse reforço já está contratado, Palavetino, meio atacante de 23 anos de idade, argentino que estava no futebol colombiano, foi comprado por $1.200.000, que equivalem a mais ou menos R$6.400.000. O River está adquirindo 40% dos direitos econômicos. Com a chegada do Palavetino, o River se sente mais confortável para anunciar a liberação do Nacho. A imprensa argentina na noite dessa segunda-feira já cravava o negócio como certo, dando os mesmos valores que eu já te contei há vários dias. O Atlético vai pagar $6 milhões livres de impostos ao River Plate pela compra de 75%, por 70% dos direitos econômicos. O Nacho também fez uma concessão dos 5% a que teria direito. O Nacho estava muito afim de jogar no futebol brasileiro, mais especificamente no Atlético. Vai assinar um contrato de 3 anos e vai ter salário de R$600.000 por mês, livres de impostos. A expectativa é de que o Nacho chegue no máximo até o final de semana na cidade do Galo para passar por exames médicos e assinar contrato. Embora a diretoria do Atlético siga negando o acordo, te asseguro que o Nacho está contratado, vai ser o grande reforço do Atlético para o restante da temporada. Aí só para completar sobre o Nacho, se você conhece pouco sobre ele, levantei alguns números e frases. Primeiro com os números: 185 jogos, 31 gols e 7 títulos conquistados com a camisa do River Plate nos últimos 5 anos. O moral dele era tão alto que o Riquelme recentemente disse que o Nacho era o principal jogador em atividade no futebol argentino. Já o Maradona, antes de morrer, disse que o Nacho parecia jogar com seda em seus pés, tamanha genialidade que ele tinha e a categoria com a bola nos pés. Bora falar agora sobre Rafinha, cada vez mais perto de ser anunciado como reforço do Flamengo. Na tarde dessa segunda-feira, conversei com o Marcos Braz e ele me assegurou que todo dia ou ele ou o Bruno Spindel mantém contato com o Rafinha. O Rafinha não demonstra ter muita pressa para decidir seu futuro, mas tudo se encaminha para que o Rafinha seja anunciado mais cedo ou mais tarde como novo reforço do Flamengo, e o próprio Rafinha não esconde essa sua vontade. Causou enorme barulho nas redes sociais durante o fim de semana, quando o Rafinha foi desafiado pelo Lincoln, que é o empresário dele. O Lincoln pediu que o Rafinha fizesse um verso. E o Rafinha fez menção ao Flamengo. Ele disse que faltava um pouquinho só para assinar o contrato com o Flamengo. Pouco depois ele ainda falou a respeito do jogo contra o Corinthians, da vitória por 2-1, e do jogo contra o Internacional, tratado como final. A frase foi a seguinte, abre aspas: "Se a gente ganhar geral, vou falar, mas não faz mal. O Mengão ganhou hoje e domingo que vem é o Internacional." Era um desafio dele para que ele fosse capaz de fazer prosas enquanto um amigo tocava um outro instrumento musical. Rafinha dando todos os sinais do mundo de que vai preferir o Flamengo, apesar de ter uma proposta maior do Atlético Mineiro. O Galo está disposto a pagar do salário maior do que o Flamengo e oferecer 2 anos de contrato. Já o Flamengo vai pagar o mesmo salário dos tempos em que o Rafinha jogava no clube, antes dele se mudar para o Olympiacos, ofereceu só 1 ano de contrato até dezembro. Mas o Rafinha está muito seduzido por voltar ao Rio de Janeiro, por voltar a conviver com jogadores dos quais ele é muito parceiro, além do convívio com o torcedor. Ele acabou se tornando ídolo pelos títulos e pelo desempenho que demonstrou com a camisa rubro-negra. Bora falar agora sobre Matheus Vital, meia que não consegue se estabelecer como titular no Corinthians, apesar disso tem chamado a atenção de clubes do exterior. O Real Salt Lake, time dos Estados Unidos da Major League Soccer, fez proposta para contratar o jogador, o meia atacante corintiano. A ideia era pagar $200 mil ou mais ou menos R$1 milhão pelo empréstimo, com a opção de compra de $3.8 mil. Esses $3.8 mil equivalem a mais ou menos R$20,5 milhões. O pacote total daria mais de 21 milhões, R$21,5 milhões para que o Matheus Vital fosse jogador do Real Salt Lake.
já posso te assegurar que essa proposta não será aceita. Ela ainda não chegou ao conhecimento do Corinthians, ela foi apresentada apenas pelos representantes do atleta, informação divulgada pelo Globoesporte.com, mas assim que for confirmada para o Corinthians, o Timão vai descartar. Entende que não vale a pena negociar o jogador por empréstimo, o jogador que tem sua importância dentro do elenco por apenas R$1 milhão. Se o time americano quiser de fato levar o Matheus Vital, vai precisar melhorar bem esse valor de empréstimo. A tendência ou a vontade do Corinthians é que a negociação já acontecesse em definitivo. De qualquer maneira, além dessa proposta dos Estados Unidos, quero dividir uma outra informação exclusiva com vocês. O Torino da Itália monitora todos os passos do Matheus Vital. Tem mantido contatos com o Carlos Leite, que é o representante do Matheus Vital há bastante tempo, e prepara uma oferta oficial para comprá-lo em definitivo na metade do ano, quando a janela de transferências na Itália reabrir, certamente com um valor superior a esses 4 milhões de dólares. O Corinthians ainda não tem essa informação a respeito do interesse do Torino, mas é possível que a partir dessa especulação do Real Salt Lake seja avisado de que o Torino também monitora, também tem a intenção de contratá-lo e está disposto a pagar mais, levando o jogador em definitivo. Bora fechar o vídeo com mais uma informação exclusiva que você sabe primeiro no canal do Nicola. A tendência é que nos próximos dias o presidente da República, Jair Bolsonaro, assine mais uma vez a medida provisória que trata sobre a lei do mandante. Ele já havia feito essa medida provisória no ano passado, ela deu uma bela de uma bagunçada no futebol brasileiro, foi responsável, por exemplo, por todo aquele racha no Campeonato Carioca entre o Flamengo e a Globo. Pouco depois o Atlético Paranaense também entrou em rota de colisão com a Globo e fez várias transmissões de partidas como mandante num streaming próprio. Isso até hoje rende polêmica entre o Furacão e a Globo. Essa história da lei do mandante acabou morrendo porque 6 meses depois ela não foi aprovada nem pela Câmara nem pelo Senado. Por que o Jair Bolsonaro está disposto a publicar mais uma vez essa medida provisória? Porque a partir da mudança na presidência da Câmara, o Rodrigo Maia deixou de ser o presidente da Câmara dos Deputados, há um novo presidente, e esse presidente está alinhado com o presidente da República, já disse que vai fazer esforços para que essa medida provisória se torne lei. Ele tem um prazo de 180 dias ou 6 meses para que seja votado e aprovado. E é por isso que o presidente da República, o Jair Bolsonaro, deve anunciar nos próximos dias, deve publicar nos próximos dias essa medida provisória. Há quem garanta no futebol que na última quinta-feira ele já assinou essa medida provisória e ela deve ser publicada na quinta-feira agora, assim que o feriado do Carnaval terminar. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos para saber se de fato isso se confirma na quinta ou se vai levar mais algum tempo. Aí você pode estar se perguntando, tá bom, e os desdobramentos dessa nova medida provisória? Ela pode impactar, por exemplo, no Campeonato Carioca, pode causar novidades também no Campeonato Brasileiro, especialmente com os clubes que ainda não assinaram contrato, nem com a Globo, nem com a Turner, no caso a TNT Esportes. Enfim, vai bagunçar mais ainda o coreto. No ano passado a gente teve a clara impressão de que a medida provisória era uma ideia do Jair Bolsonaro para beneficiar o Flamengo. Dá para imaginar que talvez essa medida provisória, novamente sendo divulgada ou publicada pelo presidente da República, pode ter a intenção de trazer benefícios para o Flamengo, mas a gente só vai ter certezas a respeito do assunto a partir do momento em que ela for de fato publicada e se tornar real. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem like, se inscrevam no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Prometo voltar de tarde com mais notícias. Combinado? A gente se vê. Até lá. Tchau, tchau.